Meus amados irmãos, paz do Senhor a todos, paz do Senhor aos nossos queridos ouvintes que ainda não fizeram a sua decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, e quero dizer da minha gratidão ao meu Deus de poder vir cultuar esta noite aqui na nossa Rede Brasil, assim exercitando a nossa maneira de chegarmos à presença de Deus através da oração. E por Ele sou agradecido e a Ele sou agradecido por este momento tão feliz. Agradeço também ao nosso querido pastor, presidente, que fez possível poder vir até aqui para glorificar o nome do Senhor, ajudando a Ele, cooperando com Ele nesta santa obra do Senhor, ao lado dos meus amigos, os meus companheiros e os meus irmãos que louvam o nome do Senhor. Este momento é um momento de muita gratidão ao nosso Deus, de poder ainda, aqui nesta terra, interceder, rogar, clamar a Ele nas nossas petições. E, como disse o pastor Marcos, neste momento tão sublime, também o momento da palavra, quero convidar aos meus irmãos, aos meus amigos que aí estão, para ler a palavra de Deus. Tome posse de sua Bíblia, por favor, se houver uma condição para isto, você que está no seu trabalho e tem condição também, está participando deste culto. Você não é um telespectador deste culto, mas você é um adorador também. Está conosco adorando o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu João. O Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, capítulo 17. Nós vamos meditar num texto deste capítulo. Capítulo 17, versículos de 1 a 5. Vamos meditar na santa palavra de Deus. Nos diz a palavra de Deus, o Evangelho que escreveu João, capítulo 17, desde o primeiro versículo nos diz: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Meus irmãos, o capítulo 17 que João escreve é o registro da mais bela oração feita pelo nosso querido Salvador, Jesus Cristo. E nós, se colocássemos um tema neste meditar, eu diria a sublime oração de Jesus Cristo. Esta é uma notável oração e a coroa das orações feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 17, nos versículos de 1 a 5, revela Jesus Cristo intercedendo por Ele mesmo, por si próprio na oração. Ele orou por Ele. Dos versículos 6 a 19, este capítulo revela que Jesus orou pelos seus discípulos. Era a preocupação dele.
E desde o versículo 20 a 26, Jesus ora pela sua igreja e por você que ainda não faz parte da igreja de Jesus Cristo. Talvez você diga, eu já faço parte, mas eu quero dizer-lhe que para fazer parte da igreja de Jesus, é preciso entregar a vida a Ele, receber a Ele como Senhor e Salvador da sua própria vida. Isso lhe dá o direito de fazer parte da igreja de Jesus. Se você ainda não fez, você é uma criatura do Senhor, você é amado pelo nosso Deus. E o Senhor Jesus, quando intercede pelos seus discípulos, por Ele, pela igreja e por aqueles que haviam de se entregar, Jesus, Ele diz nesta oração, na sua expressão tão gloriosa, dando o exemplo para nós, que devemos manter nossa vida de oração. Jesus, quando ora, e na Bíblia Sagrada é revelada muitas orações. Por que não dizer que Abraão, quando intercedeu por Sodoma e Gomorra, no capítulo 18, versículos 23 a 33 de Gênesis, registra uma oração profunda de Abraão, intercedendo pelo seu sobrinho. Moisés foi também um homem que intercedeu profundamente. A intercessão de Moisés registra que Deus mudou a sua direção do que ele havia dito que faria por causa da intercessão de Moisés. Samuel, Salomão, Jeremias foram homens que levaram a intercessão ao cabo para clamar por Israel, pela nação de Israel. Mas nenhuma dessas orações é tão importante, é como a coroa da oração que Jesus fez por Ele, pelos discípulos, pela igreja e por você. Quando Jesus ora por si mesmo, Ele sempre usava o termo Pai. Ele revela nesta oração que Ele tinha uma ligação profunda com o Pai. O versículo 1 diz assim, capítulo 17, versículo 1, este que já li, diz: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai. Jesus revela que na sua oração é um momento que nós temos de estreitar a nossa comunhão com Deus. Jesus, quando ora também por Ele ora pedindo a Deus que o Senhor o ajudasse, porque estava por chegar uma das horas mais difíceis para Jesus como homem. Ele ia padecer, ele ia sofrer. Jesus, quando ora também no capítulo 17, o versículo 1, ele pede ao Pai dizendo assim: glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Jesus estava orando e pedindo aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Jesus ora também dizendo ao Pai: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus estava orando por si, dando um exemplo profundo a todos nós. O segundo momento, como disse desde o versículo 6, Jesus ora por seus discípulos. E Jesus tinha uma preocupação tão grande com seus discípulos. Lucas revela isso no capítulo 22, desde o versículo 36 ao 46. Jesus vai ao jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, já na quinta-feira para orar, porque na sexta ele havia de padecer. Ele leva os discípulos
e demonstra uma preocupação profunda com os discípulos, porque diz a eles assim: ficai aqui e velai comigo, e oreis para que não entreis em tentação. No versículo 26, capítulo 22 de Lucas, versículo 26, ele, quando volta da oração, porque ele deixa seus discípulos a um tiro de pedra e lá vai orar, Mateus registra que ele dizia: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Estava por chegar a sua hora. E quando ele volta, Lucas diz no capítulo 26 do seu livro, e o versículo, capítulo 22, versículo 46, digo melhor, ele chega a ver os discípulos que estavam dormindo, estavam muito cansados. E ele diz assim para os discípulos: por que estás dormindo? Levantai e orai, para que não entreis em tentação. Então, Jesus demonstra uma preocupação pelos discípulos, orou por eles, e uma das preocupações de Jesus era ter a incumbência de mostrar aos discípulos quem era o Pai. Ele revelou aos discípulos quem era o Pai, e ele ora por eles para que eles pudessem estar receptivos para entender quem era o Pai que o havia enviado. Jesus roga pelos discípulos, e é interessante, no capítulo 17, versículo 9 do Evangelho que escreveu João, ele diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Saber que Jesus se preocupou em orar pelos seus discípulos, e é específica que neste momento ele diz assim: eu não oro pelo mundo, eu não estou pedindo agora pelo mundo, eu peço por estes que me deste. Oh, que cuidado tão maravilhoso de Jesus Cristo! Jesus ora também no versículo 14, capítulo 17, versículo 14, Jesus ora e diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. A oração de Jesus era para que os seus discípulos fossem guardados, e Jesus já disse que o mundo odeia os seus discípulos. Que coisa terrível. João diz na sua epístola: o mundo jaz no maligno. O mundo que se refere ao sistema, esse sistema que está edificado na corrupção, na blasfêmia, na idolatria, nas costas a Deus. E é esse sistema que odeia os discípulos de Jesus. Jesus já via isso. E ele orava, ele orou pelos seus discípulos, pedindo ao Pai que o Pai guardasse eles, não tirasse do mundo, mas que guardasse do mal. Que maravilha! Nesse versículo 14 ele diz assim: dei-lhes a tua palavra. Ele entregou a palavra aos discípulos, ele explicou aos discípulos as coisas de Deus, como os discípulos deviam viver, o que os discípulos deviam fazer para publicar o seu evangelho. Que maravilha saber que Jesus orou pelos seus discípulos. Ele ora dizendo, porque ele sabe que o mundo odeia os discípulos de Jesus. Jesus sabe disso. E não é por isso que vamos sair do mundo. Porque apesar de o mundo estar, pelo menos por enquanto, não vamos sair por enquanto, porque apesar de o mundo estar arraigado com as coisas malignas, orientadas pelo adversário do homem, o mundo precisa da igreja. O mundo precisa dos discípulos de Jesus. É por isso que Jesus dizia: não os peço, no versículo 15 ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Você sabe
que onde a igreja chega, onde os discípulos de Jesus chegam, a paz reina, o mal se afasta. O que seria do mundo se não fosse os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus? E quer saber isto? Aguarde para o arrebatamento da igreja. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Os seus discípulos serão arrebatados desta terra. E quando isso acontecer, guarde-me o Senhor, guarde-nos o Senhor, e lhe guarde também de que você não esteja aqui. Porque esse mundo cairá de uma forma assustadora. Aí Jesus diz assim: não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus ora por seus discípulos, também para que os discípulos fossem preservados, separados do mundo. Capítulo 17, versículo 17, João escreve Jesus dizendo na sua oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus estava dizendo, porque santificar é apartar, é separar. Jesus estava dizendo: mantém eles separados do mundo. Não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, mas mantém eles separados. É por isso que os discípulos de Jesus, eles vão caminhando nessa terra, mas vão separados. Separados da corrente maligna e das coisas que abominam ao Senhor nosso Deus. Ele pede na sua oração que os discípulos sejam preservados em santidade. E por último, Jesus ora pela igreja. Que coisa maravilhosa! Capítulo 17 e o versículo 20 diz assim. Aqui a oração se estende à igreja e a você que ainda não faz parte da igreja de Jesus. Veja, capítulo 17, versículo 20. A oração de Jesus diz assim: eu não rogo somente por estes. Jesus se referia aos discípulos, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. A igreja é o povo que creu em Cristo. Jesus orou pela igreja. Você que está em casa, está no seu trabalho, ou chegou agora porque ligou o seu rádio, ou mesmo chegou do seu trabalho, está na sua sala, o canal 14 ligado, ou você está no seu computador, no smartphone, ou seja onde for, e você está acompanhando, eu quero dizer-lhe, Jesus orou por você, como igreja. E você que está ouvindo e talvez despreza o Evangelho, e acha que essas coisas que a igreja faz não passa de religiosidade, e não quer saber do Evangelho, não quer saber de Cristo, eu quero dizer-lhe, Jesus orou por você. Eu vou lhe mostrar na palavra. Capítulo 17, versículo 20, ele diz assim: eu não rogo somente por estes. Ele havia orado antes pelos discípulos, mas na oração dele ele diz assim: eu não rogo somente por estes. Estes quem? Os discípulos. Mas diz assim: mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Se você ainda não creu, saiba, Jesus orou por você. Aleluia! Você que despreza o Evangelho, claro, você não entende ainda, e nós sabemos que você faz isso porque você não entende. Tem um número incontável de servos de Deus que aceitaram a Jesus, que na sua vida passada, a vida que o apóstolo Paulo chama de vida velha, vida antiga, com costumes velhos, com direções que foram orientadas simplesmente pela maneira humana de ser.
a vida velha, eles desprezaram, mas depois que encontraram o conhecimento de Cristo, eles hoje fazem parte da igreja e tem um hino que diz assim, um hino avulso, diz: me envergonho de lembrar da senda por onde passei. E talvez você está me ouvindo e está dizendo assim, é verdade. Eu vivi uma vida de abandono de Jesus, até que me encontrei com Ele, até que entendi o seu amor por mim. É que Jesus já orava por você. Eu louvo a Deus, porque Jesus orou por mim. Jesus orou pela igreja. É por isso que nós oramos pela igreja. Nós tivemos há pouco a nossa campanha estadual de oração, e um dos motivos, orientados, encorajados pelo nosso pastor para que nós orássemos, era pela igreja. Simplesmente estamos fazendo o que Jesus fez. Estamos copiando o que Jesus fez. O pastor da igreja nos orienta para cumprir o que Jesus fez. Porque ele diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Que maravilha, meus queridos irmãos, querida igreja, querido amigo, que maravilha é saber que Jesus orou por você. Eu hoje estava vendo que numa das reuniões do presidente da nossa nação, e ele solicitou a alguém que fizesse uma oração. Que coisa tão maravilhosa! Jesus orou. É por isso que nós vamos orar daqui a pouco. Daqui a 5 minutos nós vamos orar e vamos interceder por você. Vamos interceder pela sua família. Porque a oração é algo maravilhoso. A oração é coisa indispensável na vida daquele que aceitou a Cristo, que vive como seguidor de Cristo. E aqui nós estamos vendo no capítulo 17, o exemplo que Jesus nos dá de clamar, de orar. A oração de Jesus pode ser resumida em 4 palavras. Jesus orou pela unidade dos discípulos e da igreja, pela segurança, pela santidade da igreja e orou pela sua glorificação. Que coisa tão linda, tão maravilhosa. Se fala muito sobre a oração, graças a Deus. Devemos falar sobre a oração. E você, meu querido irmão, sabe o efeito que há na oração. Você sabe o alívio que há na oração. E o próprio Salvador, o capítulo 17, registra minutos e horas antes de ele entrar no jardim do Getsemane para interceder e para chegar o momento do seu sofrimento. Que coisa maravilhosa a oração de Jesus. E hoje ele não somente deixou o exemplo, mas ele nos motiva a orar, nos encoraja a orar. Lucas escreve no capítulo 18, ele dizendo: e ensinou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ora, saber que Jesus orou por mim, saber que Jesus orou pela igreja, pelos seus discípulos, orou por si próprio, e saber que ele orou por você, isso nos encoraja a certeza de que algo maravilhoso, é como cantou há pouco os irmãos, vai haver milagre. Milagre é algo glorioso que acontece sempre no nosso meio. Você viu o pastor Samuel testificar na oração de alguém que já havia dado o diagnóstico de caso encerrado na vida e depois teve que rasgar. Ou seja, aconteceu algo aqui. Ontem
conversando com um determinado irmão lá no setor onde ajuda o nosso pastor, ele disse que o médico disse, olha, encerrou esgotou toda a condição que a medicina pode fazer. Mas eu, como médico, estou acostumado com vocês, crentes. O médico disse isso. Bendito seja Deus, por isso que esse médico disse. Deus faz alguma coisa. E você que tem a sua fé nele, peça que pelo que eu tenho visto, ele pode fazer. Talvez ele não quis dizer que cria, mas a experiência, porque os milagres são constantes através da oração. E glória a Deus que temos a oração. Assim sendo, eu quero convidá-lo a orar. Eu quero convidá-lo a orar. Nós temos o nosso segundo período de oração, onde nós vamos clamar ao Senhor, pedir a Ele que Ele possa ajudar a igreja, as famílias, as empresas que estão em crise, os desempregados, os que têm problemas para ser resolvidos. Nós vamos orar agora e eu quero convidá-lo. Você que está aí no seu lar, se pode dobrar-se diante de Deus. Os pastores, os cantores, os nossos irmãos que aqui estão, já dobraram seus joelhos, para que nós possamos entrar na presença de Deus, assim como fez Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos entrar na sua presença e clamar a Ele. Ore conosco. Pai querido e eterno, em nome de Jesus Cristo, nos humilhamos em Tua presença, reconhecendo nossa fragilidade, nossas limitações, reconhecendo que não somos dignos dos Teus favores, porque ninguém é digno. Mas é que a Tua misericórdia, ela não tem fim. Diz a Tua palavra que ela se renova a cada manhã. E é por ela que somos alcançados com as dádivas da Tua parte. Pai, neste momento eu quero Te clamar, pedir a Ti, interceder como fez Jesus, o nosso Salvador. Quero Te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão envolvidas no vício, estão acorrentadas e não têm forças para sair, para se livrar, para largar, para deixar o vício. Tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Não existe corrente que Tu não possas romper. Não existe barreira que Tu não possa transpor. Não existe ajuda que Tu não possas dar, Senhor. Porque Tua palavra diz, nada para Ti é ajudar, ó Pai. Liberta agora. Eu Te peço na autoridade do nome de Jesus Cristo. Liberta agora. Vai, Senhor, a esta vida que está participando, mas tem uma inclinação difícil, que envolve, Senhor, a sua vida, o seu psicológico, o seu corpo. Oh, meu Deus, e não tem força para sair, mas Tu és a liberdade. Pai querido, eu Te peço também pela economia do nosso país. Ó Senhor, quantos ficaram desempregados. Ó meu Deus, ó Senhor, na hora da dificuldade é o momento de clamar. Aonde há dificuldade é hora de clamar. Ó Senhor, o diagnóstico informado pelas pesquisas é que o nosso estado, Senhor, tem sofrido com o desemprego. Mas Tu és maravilhoso. Abre as portas. Abre as portas. Tira da frente, Senhor, quem está trazendo todo o embaraço para que o nosso estado não possa prosperar. Tira da frente, pelo poder do Teu nome.
ó Senhor, e abre as portas. Abençoa o governo do nosso estado. Abençoa o poder executivo nas prefeituras do nosso estado. Abençoe as empresas privadas, os nossos irmãos que têm empresas, Senhor. Abre as portas. Abre as portas, tu és poderoso. A este irmão que colocou um currículo na empresa, Senhor, e está aguardando o chamado, toca agora. Toca agora, toca agora, no local onde ele entregou o currículo, e faz com que o teu servo seja chamado para trabalhar, para ter a manutenção da família e contribuir para a tua casa, Pai. Aos meus irmãos que estão, Senhor, eles têm um comércio, muitas vezes é um comércio informal, são lutadores. Eu tenho passado e visto, Senhor, muitos meus irmãos trabalhando com força, levanta cedo, ó Senhor, e é uma luta para trazer a manutenção da família. Eu te peço, abençoa este irmão, abençoa esta irmã, abençoa este jovem que precisa casar e está desempregado e precisa de uma porta, Senhor. Ó Deus, derrama a tua bênção sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Dirige, Senhor, aos que estão em eminência. Ó Pai, abençoa meus irmãos, meu Senhor, que precisam da tua ajuda. Pai bendito, eu te peço agora também, Senhor, por aqueles que estão em dificuldades na família. Quantas famílias estão sofrendo? Os maridos que foram de casa, as esposas, os filhos ficam, Senhor, à mercê de sofrimento, mas apazigua aqueles que vivem da sabedoria, da inteligência aos maridos, às esposas, para que eles possam, Senhor, conviverem juntos, se perdoarem. Elimina completamente, Senhor, este pensamento negativo de divisão, Senhor. Elimina agora, Senhor, esse pensamento negativo inspirado no mal, para que as famílias sejam abandonadas, mas une, Pai, une agora, une pelo poder do teu nome, une, Espírito Santo, para a glória do teu nome. Alcança esta família que está me ouvindo, ó Senhor, que está chorando, estes filhos que estão chorando, porque o pai disse que vai abandonar a casa, ou a mãe disse que vai abandonar a casa, ou aqueles que estão na expectativa, porque se foram, reconcilia eles pela tua graça, Pai. Oh, meu Salvador, eu te peço, Senhor, pela tua igreja, o teu povo, continua fortalecendo, continua guardando, abençoe o campo missionário, os irmãos que estão em Portugal, oh, meu Deus, que estão na Argentina, no Peru, na África, os missionários, as famílias, os teus filhos que te aceitaram, preserva eles, continua abrindo a porta de salvação, para que eles sejam alcançados pelo poder do Evangelho. Pai bendito, te peço pelo nosso pastor, teu servo, preserva a saúde, o ministério, a graça, a força, a coragem, o entusiasmo. Guarda o teu filho, esconde debaixo das tuas asas, com o ministério que ele ajuda, os pastores, os evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares. Acampa o teu anjo, Pai bendito, te pedimos, te clamamos, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Não há alegria maior para nós que estarmos na tua presença, para te clamar, para te pedir. Eu creio
eu creio na vitória, eu creio na resposta. Ó Senhor, o que tenho que fazer é clamar, o que tenho que fazer é orar, o que tenho que fazer é confiar, porque a tua palavra diz que nós devemos confiar em ti. Confiar, a tua palavra também diz: batei, batei, abre-se-vos-á. Oh meu Deus, nós estamos batendo, batendo, clamando, pedindo, porque tu és maravilhoso. Não há outra segurança senão em ti. Não há outra alegria maior do que a que tu podes proporcionar. Não há certeza maior do que aquela que tu podes nos dar. Ó Pai, nós te louvamos, nós te pedimos, meu Senhor, nós te agradecemos por este momento feliz de estar na tua presença, Pai. Eu quero te entregar estes pedidos agora. Abençoe a minha vida, me ajude a caminhar, abençoe a minha família, a minha esposa, meus filhos, o teu povo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.